Botijão de gás de cozinha ainda é um item muito comum nos lares brasileiros, ou seja, todos os dias, milhões de famílias podem estar expostas ao risco de vazamentos, seja por erro na instalação ou na manipulação destes vasilhames. Como evitar esses acidentes? É o que a gente vai aprender agora ao vivo com o nosso convidado, Major Palumbo, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Major, muito obrigado, viu? Que prazer em revê-lo. Prazer. Bom dia, Renata, Ana, tudo bem? Serviço importantíssimo hoje. A gente precisa falar muito disso. Para começar, Major, uma coisa que sempre me preocupa. Quando eu chego em casa, eu sempre lembro desses aprendizados. O que acontece quando há um vazamento de gás na nossa casa? Aí você chega e aciona o interruptor de luz. Isso é um dos maiores problemas, porque não é o botijão de gás que vai explodir, sim o vazamento de gás no ambiente, seja por gás natural, aquele que vem encanado, ou por gás de botijão, que é o liquefeito de petróleo. E a gente tem um simulador aqui, Zucca, um simulador onde a gente fala a respeito disso em algumas até escolas, exatamente porque a molecada, as pessoas precisam saber as práticas de como acontecem os acidentes. Perfeito. Aqui é o seguinte, imagina que se tiver um vazamento de gás em casa, tem o vazamento de gás. Na hora que você tem o vazamento de gás e lá dentro da casa você vai sentir o cheiro de gás. Se eu abro a porta e sinto o cheiro de gás, não entra. E principalmente não acenda a luz. Lá dentro tem um pouco de... ali é um curto-circuito através de uma faísca que ela é gerada. Pode fazer, Ana? Então você vai simular que você vai entrar dentro da sua casa e acender a luz. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, que susto! Gente, é impressionante isso. Nós colocamos um pouquinho de gás. Eu vi, nada. quase Foi nada. nada. E você viu o tamanho da explosão? Significa que aqui o teto ele seria destruído, as janelas seriam projetadas, as pessoas lá dentro com temperaturas de 600, 700 graus. Deu para ver uma chama azulada. Paulo, você sentiu daqui. Vocês A sentiram gente- também, o né? calor veio até a gente. Gente. O calor veio até a gente. Vamos colocar no Infelizmente, ponto, a gente tem um replay disso só para... Olha isso, ó. O momento que a Ana acionou. Olha essa Olha chama isso. azul e todo depois, todo o calor no entorno. Então é muito perigoso. A gente tem que ter ali o reflexo. Cheguei em casa, eu senti um pouquinho de cheiro de gás. Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não entra. Não entra. A imagem é impressionante, Major. A gente mostrou agora, né, nosso primeiro exemplo, né? Ao ligar o interruptor, sentir um cheiro de gás, por favor, não liguem o interruptor, não tente acender, a luz da sua casa saia. E o Major vai estar aqui também para mostrar como fazer toda a instalação correta. Porque, infelizmente, gente, os acidentes com botijões de gás de cozinha acontecem diariamente. E somente no estado de São Paulo foram mais de 1.200 ocorrências ao longo de um ano, é muita coisa. Mas esses sustos e tragédias se repetem de norte a sul do Brasil, né, Aninha? Então, bora relembrar alguns casos de repercussão nacional. Era madrugada quando esta cena aconteceu. A explosão de um botijão derrubou a parede de uma casa em Santa Catarina. Os vizinhos disseram que após o estrondo sentiram o forte cheiro do gás. Uma pessoa chegou a sofrer queimaduras e foi levada ao hospital. No mês passado, esta imagem deixou muita gente impressionada. Um botijão de gás vazando ao apresentar problema na válvula. O botijão estava no quintal de uma casa em São João da Barra, no Rio de Janeiro. Os bombeiros foram acionados e a situação controlada. No estado de São Paulo, em 2026, já foram registradas 101 ocorrências de vazamento de GLP. No ano passado, foram 1.206 ocorrências, com 12 feridos e uma vítima fatal. Gilberto Silva, de 52 anos, foi vítima de uma explosão em Barra do Choça, na Bahia. Ao chegar em casa com a esposa, sentiu o forte cheiro de gás. Ela ficou do lado de fora, enquanto ele abria as portas e janelas para ventilar. Acreditando que já havia resolvido, tempo depois, acendeu um cigarro. Houve a explosão e a casa ficou destruída. Ele chegou a ficar internado, mas acabou morrendo dias depois. E é exatamente para evitar situações como essa que a gente acabou de ver, que nós temos aqui a presença do Major, simulou agora o que acontece durante uma explosão dentro de casa e ele vai mostrar pra gente como é que a gente precisa fazer uma instalação, quais são as orientações para fazer uma instalação de botijão de gás da forma correta e segura.
Olha, Ana, esses daqui são alguns equipamentos que eu trouxe que a gente tirou de ocorrências quando eu estava ainda no Corpo de Bombeiros, que eram reguladores vencidos. É uma pecinha muito barata perto de todo o estrago que pode acontecer na sua casa. Você já deu uma informação importante ali, aqui é uma vencida, nova. ou seja, ela tem data de validade, né? E se você compra, você tem 5 anos de validade. Então, se você fica com uma peça mais velha, principalmente com a mangueira, ela pode ter umas microfissuras que vão fazendo com que o gás vaze no ambiente da sua casa e você sente aquele cheirinho. Não, mas só está vazando um pouquinho. Quanto de gás que a gente colocou aqui? Foi Nada, um pouco quase mínimo. nada. Ele tem uma explosividade, esse limite que ele tem de explosividade, ela é um limite entre 6% e 9% do ambiente. Então, quer dizer, se eu colocar pouco gás, eu vou ter a explosão. Se eu colocar muito gás, vai ter muito gás e pouco oxigênio. Então, é uma diferença muito grande entre você ter a segurança da instalação por causa de um equipamento. Às vezes é um tipo de economia que você fala assim, mas eu não consigo, o que eu faço agora? Eu vejo que também tem um tipo de mangueira específica que a gente precisa adquirir, que é essa transparente com esse filetinho amarelo. Ó, essa daqui, ó, é uma mangueira que ela vem de tudo quanto é lugar do Brasil. Vai buscar lá que ele tem o selo do Inmetro, ela tem aqui o prazo de validade, onde você tem aqui 2031, você tem aqui o lote, ó, fabricação, você tem aqui, ó, válido até 2030, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, vocês conseguem dar uma olhada? Sim, ó, tá vendo? Então, são alguns cuidados que você tem que ter na hora de você fazer a instalação. Porque também o uso com o fogão, ele pode ter algumas complicações. E aqui é simples, ó. A única coisa que você tem que fazer, usar o regulador de pressão junto com a mangueira e essa pecinha aqui. Às vezes ela quebra, chama-se abraçadeira, aí a pessoa vai fazer uma gambiarra com arame ou não tem ali a devida pressão. Colocou essa abraçadeira, você vai lá e fecha aqui com a chave de fenda, ela vai fazer uma pressão aqui em toda a mangueira junto com o regulador, ela está pronta. E aqui, você vem com ela, vamos colocar nesse botijão, é simples, não precisa ter alguém que vai fazer isso para você, você não precisa usar martelo, você não precisa usar alicate, somente com as mãos. Mas já você vem desculpa interromper, antes de colocar essa peça, quando a gente compra o botijão, ele tem um lacrezinho, você tem que tomar algum cuidado na hora de tirar esse lacre? Não, se você tirar aqui com a mão mesmo, ele solta, então você consegue, se for o caso aqui, ó, dá para virar aqui, ó. Pra mostrar. Esse aqui é novo, um botijão novo. Então é exatamente você vem, esse lacre aqui. Não precisa ficar só com a mão, você puxa com a mão, solta, tá pronto. Porque às vezes a pessoa quer colocar alguma coisa com uma chave de fenda, ela pode danificar a faca e ela pode colocar aqui, por exemplo, uma válvula. E a válvula, ela pode se soltar, não se soltar, mas ela vai lá para dentro e começa a ter um vazamento. Agora, Major, como que a gente identifica se um botijão é clandestino? Um botijão clandestino, ele não tem, primeiro, desses lacres, ele não está bem apresentado, ele tem pontos de ferrugem. Sim. Eu já peguei no Corpo de Bombeiros botijões que eles ficam na parte de baixo totalmente enferrujados e ali ele está pesado e na hora que você via tinha água dentro do botijão. E como você vai perceber isso? Se você liga o botijão no fogão e aí na hora que você acabou de ligar e a chama fica amarelada, alguma coisa está errada. A cor da chama, então, é importante. É muito importante. Vamos mostrar a instalação, então, para a gente já saber, a gente terminar essa instalação. Então, aqui a instalação. Eu já pressionei. Desse lado, eu também tenho a mesma abraçadeira. Tá. Às vezes, você precisa pegar um pouquinho aqui de detergente só para passar, para que ele possa entrar no fogão. Então, ele vem aqui, eu coloco. Na hora que eu fiz essa pressão, eu venho também com a minha chave de fenda. É bom você tirar todas as partes de papel. E aí você vem com a chave de fenda da mesma forma e aperta. Agora, qual que é o grande problema? O grande problema que a gente tem no fogão é que nós temos, ele fica sempre de um lado ou do outro. Muito bem, olha aqui, a entrada do botijão está desse lado. Tá. Eu não posso colocar o botijão aqui atrás, fazendo com que a mangueira passe da boca de entrada diretamente
atrás do fogão, por quê? Aqui eu tenho forno. Muitas vezes as pessoas esquentam o forno, a mangueira de plástico encosta aqui, derrete e provoca vazamento. Ou seja, do lado que tiver do seu fogão, a entrada do gás, exatamente, o botijão tem que estar. Tem que ficar desse lado. Perfeito. Então eu não posso fazer isso. Agora, Palumbo, deixa eu aproveitar isso, porque a gente tem falado muito sobre essa história. Muita gente, no final do botijão, deixa ele deitado na intenção de aproveitar. O gás está caro. Então a gente entende, às vezes, que as pessoas ficam querendo economizar. Sim. Mas qual é o risco disso? o risco é que aqui dentro, ele tem o gás, ele está em forma de líquido por causa da pressão. Ok. Então o líquido, ele vai entrar nas conexões, ele vai ter uma maior capacidade de queima, fazendo com que as estruturas do fogão, às vezes, não suportem, as estruturas da mangueira, do regulador, até permite, mas ela não é usual. Como que você tem que fazer? Deixar ele aí. Acabou? Olha, vai acabando, você vai percebendo e ali você já vai comprar outro num local credenciado. Né? Fora aí dessas condições onde você não pode comprar gás na padaria, porque ali não é seguro, todas têm umas regras gerais onde você tem a segurança desse local. Mas enfim, depois que você fez a instalação... eu sei que não está vazando? A minha instalação, se foi bem feita. Você vai perceber primeiro pelo cheiro. E segundo, você pega uma esponjinha assim, ó que simples. Coloca nas conexões do fogão. Molhada com detergente, com sabão para fazer espuma. Para fazer espuma. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou buscar para ver se tem espuma, porque na hora que eu ligo o fogão, não pode fazer bolinha. Não pode fazer bolha. E aí tem muita gente que, às vezes, eles fazem alguns tipos de aplicações e eles acabam pegando um isqueiro e tentando com o isqueiro identificar para testar. Detectar vazamento. Fogo. E você não pode fazer isso de Gente, que forma perigo! alguma. Porque as maiorias das ocorrências que a gente atendeu foram de improvisos e a pessoa tentar, de alguma forma, aplicar, por exemplo, o fogo para identificar se tem vazamento no local. Eu não Isso sabia nem que isso era possível. É de uma tamanha irresponsabilidade. Porque o que você vai procurar? Você vai procurar isso aqui, ó. Quando você coloca a esponja com sabão, ela faz a espuma e aí você vem buscando aqui bem as bolhas. As bolhas. Como é que elas se formam? Vamos ver se a gente consegue fazer uma aqui. Então ela vem aqui devagarzinho. Olha lá, abriu o gás. Então você vai identificar isso perto das conexões. Se acontecer, desliga tudo. Não deixa que a gente possa ter nenhuma condição, porque se você vier com fogo, o que vai acontecer? Você tem a chance, nesse momento, de causar um incêndio. Meu Deus. E isso não pode acontecer perto do botijão. Você não pode fazer isso porque ele vai pegar fogo muito rápido. E isso daqui faz com que você tenha um risco na sua casa. Então, de forma alguma, utilize o isqueiro para você identificar vazamentos. Você vai fazer essa aplicação, utiliza a parte da espuma com toda a estrutura para você identificar essas bolhas. Aperte, muito simples, abraçadeira. a abraçadeira. Na hora que você colocou e apertou a abraçadeira, resolveu. Você vai ter lá, faz o teste, não tem vazamento. E aí você vai fazer o quê? Ligar o seu fogão. Vamos ligar o fogão, ver se ele funciona? Vamos Porque ele possa ter aí uma pequena possibilidade. Vamos ver se ele vai... Abrir o gás. Pronto, abriu o gás. Ele vai pegar um pouquinho, vamos ver se não tem nenhum vazamento. Então quer dizer, ó, aqui foi feito, aplicou-se. Aqui não tem nenhum vazamento. Testou aqui antes também. de ligar Ótimo. o fogão, Pronto. né? E aí você vem. Agora posso usar o fogão. Aí vamos Agora ver se o pode. fogão Vamos se lá. ele vai estar funcionando. Ele O vai gás está entrar chegando. O gás aqui, possivelmente por causa da própria... É o fogão igual o nosso, né? Normal, é isso aí. Normal. Aí vem, ele já tem o fogo, então quer dizer, ele vai entrar no sistema de uma maneira onde a gente possa ter aí o próprio fogão funcionando. Vamos ver se ele tem aqui. Pronto, ele pegou bem baixinho. Pronto, entrou. Pronto, tá funcionando. Aí ele tá funcionando. Em segurança, bora fazer o feijão. Mas olha, e é o ideal, Zucca. Você pensa azulado. Chama azul. Chama azul. Você chame, caso não tenha chama azul, vai buscar um técnico. O fogão precisa de manutenção. De É isso. limpeza. Manutenção e do gás correto, comprado no lugar correto. Palumbo, só posso te Perfeito. agradecer. Que Demais, serviço viu? bom, meu Que amigo. legal. Obrigada. Muito obrigado Muito obrigado. por vocês abrirem o programa Obrigada. para dar essas dicas, viu, Parabéns. Renata, Ana, Muito Zucca? bom. Obrigado, amigo. As pessoas precisam saber dessas dicas para não colocar a sua casa em perigo.